Alexis Ness. Depois do meu vídeo falando sobre o Dom Lorenzo, eu pensei, por que não fazer um vídeo de um personagem que as pessoas falam ainda menos do que o Dom Lorenzo? E quando falam sobre ele, é simplesmente para dizer que ele é literalmente a cadelinha do Kaiser. Então o vídeo de hoje é falando sobre Alexis Ness, o gênio morto do Bullock, mas que possui um enorme potencial que ainda não despertou completamente. E para sabermos essa origem da sua grande genialidade e por que ele meio que morreu por dentro depois de conhecer Michael Kaiser, vamos rever um pouco de seu passado e como isso afetou profundamente a personalidade do Ness e suas futuras relações com os personagens, porque assim como Michael Kaiser, ele também foi traumatizado, mas de uma maneira completamente diferente do imperador do Bastard Mayhem. Alexis Ness cresceu no meio de uma família de cientistas, e tanto seus pais como seus irmãos não acreditavam em magia, e acreditavam também que tudo poderia ser explicado pela lógica, e por conta disso, o Ness era constantemente chamado de idiota pelos seus irmãos, quando ele tentava apenas ser uma criança comum como todas as outras, que acredita em magias, contos de fada e até no sobrenatural. E ele estava sendo ridicularizado e excluído pela sua própria família pelo simples fato dele não ser igual ao resto de todos eles. E parece que os pais do Ness nem mesmo acreditavam em sentimentos, porque o Ness uma vez comenta que não existe magia na família dele. E eu não acho que ele quis dizer isso no sentido literal de que eles não acreditam em magia e que são cientistas, e sim porque eles não agem exatamente como uma família amorosa e unida, tendo aquela magia de uma família feliz que se importa com os sentimentos dos outros. A família do Ness se parece muito mais com um bando de robôs ambulantes do que seres humanos. Inclusive, também não vemos os pais do Ness mostrando carinho em direção aos outros filhos que são exatamente iguais a ele. E para piorar ainda mais a situação, o pai do Ness não se importa com sentimentos e também disse que ele não era bem-vindo em sua casa, tudo porque ele acreditava em magia, que para cientistas era algo impossível. E esse pequeno momento, essa pequena frase que o pai do Ness disse para ele, vai ter uma importância muito maior lá na frente que eu vou relembrar a vocês. O Ness também teve suas crenças e sentimentos rejeitados. O Ness foi ignorado mesmo quando estava tentando ao máximo chamar a atenção deles como qualquer criança faria. Ele foi renegado pela própria família, que fez ele crescer sem empatia ou reconhecimento algum vindo de outras pessoas. Sinceramente, o Ness tinha mais chances de receber amor e conhecimento de algum outro estranho que ele encontrasse na rua do que dos seus próprios pais e irmãos. E então, Alexis Ness encontrou a magia no futebol, assumindo que os jogadores de futebol são mágicos, porque com apenas um gol, eles conseguem incendiar um estádio inteiro, causando uma sensação de euforia que transcende toda a lógica que seus pais tanto queriam colocar na cabeça dele. Uma emoção de felicidade tão bela e poderosa que ele nunca havia visto antes, nem mesmo fora de sua própria casa. E por conta disso, o Ness começou a se dedicar ao máximo para se tornar um jogador de futebol, um profissional que um dia vai representar o seu país, se tornando um jogador que vai encantar o mundo com suas magias, fazendo gols, assim como os jogadores que ele viu naquele exato dia que conheceu o mundo do futebol. E realmente, o Ness possuía essa capacidade. Ele era inteligente, estratégico e pensava sempre à frente de todos os outros que estavam no seu time, um verdadeiro gênio do futebol. Mas ele não tinha ninguém que pudesse acompanhar essa sua visão diferente, e por conta desse fato, ele era inútil, uma falha, um jogador sem magia o suficiente para acompanhar todos os outros que estavam, assim como ele, sonhando em se tornarem profissionais. E nessa hora, a primeira coisa que vem na cabeça do Ness, quando tudo parecia estar perdido, é a voz dos seus pais e dos seus irmãos, falando que ele é uma falha, que ele não é bem-vindo, que ele tinha que parar de acreditar em magia, assim como o próprio Kaiser se chama de lixo
por conta dos seus traumas de infância causados diretamente pelo seu pai. Então, naquele momento em que o Ness pensou em desistir, apareceu uma luz no fim do túnel, Michael Kaiser, que ao contrário da sua família, foi o primeiro a perguntar se ele acredita no impossível, imediatamente fazendo relação com aquela frase que o pai dele falou para o Ness, de que magia é algo impossível, enquanto Kaiser já estava perguntando para ele se acredita no impossível, que na visão do Ness é a mesma coisa de perguntar para ele se acredita em magia, algo óbvio. E o Kaiser também fez algo que o Ness nunca tinha visto antes. O Kaiser reconheceu as habilidades do Ness, algo que ninguém fez, pelo menos ninguém importante em sua vida. Seus pais inclusive pensavam que uma hora ou outra o Ness iria desistir e voltar para eles, se tornando um cientista maluco assim como toda a sua família. E com Michael Kaiser ao lado do Ness, eles conseguiram se juntar ao Bastard Mannheim, e de certa forma eles foram se aproximando pouco a pouco. E ali o Ness também começou a receber um pouco mais de atenção e até um pouco da afeição que ele sempre quis durante todos esses anos que ele não estava conseguindo nada da sua família. E mesmo que no começo essa relação entre Michael Kaiser e Alexis Ness parecesse ser uma amizade saudável, onde ambos os dois estavam juntos, rindo e se divertindo, a relação deles se tornou um problema, uma relação tóxica, justamente pela forma em que os dois pensam um sobre o outro. O Kaiser antigamente queria um cachorro, alguém que não iria sair do seu lado, iria amá-lo e aguentar toda a sua malícia, não importa o que fosse. E o Ness foi o cachorrinho leal perfeito, porque como o Ness não havia recebido esse reconhecimento e, entre aspas, amor de ninguém antes, ele não iria de forma alguma querer perder o Kaiser, aceitando tudo que o Kaiser pudesse fazer com ele, aceitando ser humilhado, xingado e molhado pelo próprio Kaiser com um copo de água. Mas mesmo assim, o Ness, como um bom cachorrinho, ficou ao lado dele sem nem cogitar. Um relacionamento completamente tóxico entre o Kaiser, que só precisava de alguém ao seu lado para o servir como um rei, e o Ness, que precisava de alguém que acreditasse nele. E nisso, Alexis Ness desenvolveu meio que uma dependência emocional pelo Kaiser, tanto até que o Ness perdeu todo o rumo e ficou em choque quando o Kaiser finalmente o abandonou e falou para ele desistir do futebol, porque ele não servia mais para o novo imperador que estava nascendo. E esse detalhe do Ness ser o cachorrinho do Michael Kaiser fez ele não ser um personagem lá muito querido pelos leitores de Blue Lock, principalmente porque ele não era quase nada além de um servo do Kaiser, e que em qualquer situação estava lá babando em cima do Kaiser e falando mal do Insag em qualquer oportunidade. E infelizmente, isso foi culpa totalmente da família do Ness, que não mostrou a ele como que um relacionamento saudável funciona, onde ambos os lados entregam algo, uma troca mútua. Eles mostraram apenas a rejeição, a negação e o desprezo por uma criança que só estava sendo o que ela é, uma criança. E isso se mostra cada vez mais claro não só através da forma que o Ness aceita a maneira que Kaiser o trata, mas também pelo próprio perfil do personagem no mangá, onde o jogador de futebol favorito dele é o Kaiser. Se ele pudesse levar uma coisa para uma ilha deserta, seria o Kaiser. Se ele recebesse uma fortuna, ele iria pedir ajuda ao Kaiser, e nos seus dias de folga, ele fica literalmente grudado no Kaiser, como se fosse uma doença contagiosa sem cura. A vida do Ness começou a se resumir completamente ao Kaiser, por causa dessa dependência emocional que ele desenvolveu. A existência do Alexis Ness estava se tornando praticamente nula, porque ele só jogava pelo Kaiser, com o Kaiser, ajudava o Kaiser a marcar gols, e seu novo sonho era tornar o Kaiser o melhor jogador de todos. E essa perda de identidade, ou até mesmo perda da sua própria vida, foi o que marcou a morte do gênio conhecido como Alexis Ness. Porque antes o seu sonho era contagiar o mundo com sua magia, assim como ele viu naquele dia que conheceu o mundo do futebol, jogadores sendo mágicos e marcando gols,
porque é isso que faz todo o público ir à loucura. Mas quem estava causando essa magia que o Ness tanto queria agora era o Kaiser, porque na visão do público, Alexis Ness é só um secundário que ajudou o Imperador mais uma vez a marcar mais um gol, e ele se tornou cada vez mais apagado quando o Kaiser resolveu abandoná-lo e ir para o SAG, conseguindo assim a vitória contra o PSG. Mas ainda assim, mesmo que as pessoas não percebam, o Ness é um jogador excepcional. Ele é inteligente, com jogadas incríveis desde antes de se tornar profissional, e é um verdadeiro mágico com estatísticas extremamente altas, mesmo no início da Liga Neo-Egoísta, onde na primeira corrida ele estava em segundo lugar em status, atrás apenas de Michael Kaiser. E pra gente ter uma noção melhor ainda mais do potencial do Ness, o gênio morto por causa de sua dependência emocional, vamos compará-lo com Charles Chevalier, que é descrito como o coração do PSG, assim como Ness é descrito como o coração do Bastard Mannheim. E por mais incrível que pareça, ambos os dois personagens têm os mesmos números nas estatísticas, Alexis Ness e Charles Chevalier. Porém, a diferença entre eles é que o Charles joga por ele mesmo, sendo cobiçado até mesmo por Loki, acreditando que ele precisa dos passos do Charles para um dia conseguir se tornar o melhor do mundo, e não o contrário, que seria o caso do Ness, querendo que seus passes ajudem o Kaiser, mesmo quando ele não quer que isso aconteça durante a sua evolução para se tornar um novo imperador. A única forma do Ness deixar de ser esse gênio morto é finalmente voltando a ter o controle da sua própria vida, fazendo as coisas que ele quer e não o que mandam ele fazer, se assimilando um pouco com o desenvolvimento de Yohiyori, que depois de tantas expectativas sendo postas sobre ele começou a ter suas próprias expectativas para ele mesmo, suas vontades e não somente o que os outros queriam para ele. Inclusive, um vídeo dele vai vir algum dia no canal também. E o Ness pode estar finalmente começando a ter o seu despertar de verdade, onde ele vai se moldar completamente, se recriando do zero, assim como o Kaiser fez diante de seus olhos. Porque no final da partida contra o PSG, o Ness teve um despertar mutado, onde ele finalmente pensou um pouco fora da caixinha que ele não iria passar a bola final para o Kaiser, fazendo um passe que seria sua primeira revolta, uma declaração de guerra contra o novo imperador, que é o Kaiser. Um passe que não seria ideal para o Kaiser Impact. E mesmo que o Ness estivesse pensando durante aquele passe que o Kaiser poderia pegar aquela bola e eles poderiam recomeçar, eu acho que o simples fato do Isagi ter sido o jogador que pegou a bola e fez o gol foi algo bom para o Ness, porque assim ele pode perceber o potencial que ele tem e o que ele pode fazer evoluindo mesmo sem a ajuda do Kaiser. E no fim de tudo, infelizmente, o Ness ainda escolheu ficar atrás do Kaiser, porém tendo uma diferença agora, ele está ali por escolha própria, dizendo que com o seu ego, ele quer lançar um feitiço no eu quebrado do Kaiser, finalmente tendo uma motivação por ele mesmo, sem pensar no que os outros vão querer dele. Então finalmente o gênio morto pode estar renascendo dos mortos, com um ego novinho em folha, que pode torná-lo um personagem ainda mais chamativo do que ser apenas um cachorrinho obediente como nós estamos acostumados. Então Alexis Ness tem um potencial enorme de fazer um grande retorno, ainda mais se ele conseguir fazer o Kaiser se tornar um jogador ainda melhor, já que ele foi o primeiro a negar a forma que o Kaiser se trata e se chama, um lixo. E isso pode até dar ainda mais desenvolvimento para o meu personagem favorito de Prologue. Então, se vocês estão gostando desse mangá aqui no canal, deixa um like e nos comentários suas sugestões para os próximos personagens que podem estar aparecendo aqui na lista, e nos vemos algum outro dia.